Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós oramos nessa manhã, desde já apresentando, Deus, a nossa vida na Tua presença, te glorificar, te exaltar e sentar, Deus, para aprender sobre a Tua palavra, sobre a Tua Escritura, sobre Teus ensinamentos, que é, Deus, tudo para nós. Então nós te louvamos, porque o Senhor tem nos ensinado, através do Teu Espírito Santo, nos concedendo essa riquíssima oportunidade, Senhor. No nome de Jesus, abençoa essa manhã, que possamos, Deus, aprender um pouco mais do muito que o Senhor tem a nos ensinar, em nome de Jesus. Amém? Vamos só aqui. Amém, irmãos? Hoje, da continuidade, a gente vai falar sobre umas heresias da pessoa de Cristo, né? Sobre o docetismo e o arianismo. Amém? Vamos ler o texto que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus, né? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Amém? Então a gente sabe que uma das características das heresias, seitas, é descaracterizar Cristo, tirar da essência de Cristo, tirar da pessoa de Cristo, tirar da vida de Cristo, tirar da divindade de Cristo algo. Heresia, seitas, ela pode ser conhecida como algo que soma, que subtrai, que multiplica ou que divide a palavra de Deus. Se algo acrescenta, é uma heresia. Se algo tira, é uma heresia. Se algo multiplica, é uma heresia. Se algo divide, relacionado a Cristo e a sua palavra, podemos considerar uma heresia também, né? Então a gente vê no docetismo, que tem como significado grego aparentar no sentido do quê? Vai trazer muito a semelhança, né? A gente vê que heresias, seitas e religiões, elas chegam muito próximo a serem verdadeiras. Hoje nós vemos alguns considerados carismáticos, né? Que se você observar em programas de televisão, você vai dizer que ele é um programa evangélico. Só que lá no finalzinho do segundo tempo, lá nos acréscimos, na oração final, aí tem uma oraçãozinha lá de uma Ave Maria, né? Então todo o programa inteiro, ele aparentou, que é o intento do docetismo, que é aparentar, tem a aparência, né? E a gente vê em muitas religiões, muitas seitas, elas têm até uma aparência de ser uma igreja, uma denominação, mas quando a gente entra e começa a ver o credo, que a gente começa a ver a doutrina, a gente vai entender que aquilo lá é uma seita, uma heresia, né? Então é muito entender que parece muito próximo àquilo que é de Cristo, mas não é. Não é. Então o docetismo, ele possui características, que é o que? Eles acreditavam que o corpo humano de Cristo era um fantasma e que os seus sofrimentos e morte foram por aparências. E se sofreu não era de Deus, e se era de Deus não sofreu. Então eles consideravam isso, né? E eu entendo como que Jesus,
Jesus ele vem desconstruindo isso, porque a gente sabe que os discípulos, né, eles vinham do gnosticismo, eles vinham do judaísmo, eles vinham do docetismo, eles vinham de muitas informações, de muitos deuses, né? A gente fala sobre deuses, os irmãos sabem a grande diferença entre deuses e Deus. Deuses, muitas vezes, eles são considerados imortais, né? Mas eles têm uma origem. E o nosso Deus? O nosso Deus, ele é eterno. Há uma diferença entre imortalidade e eternidade. Porque o eterno é aquilo, não tem princípio e nem fim, né? Mas os outros deuses, por mais que eles sejam considerados uma certa imortalidade, que são existentes até o dia de hoje, por heresias e religiões, mas o único Deus eterno é o nosso Deus, que não tem princípio nem fim, ele é o alfa, ele é o ômega, né? Então é somente o nosso Deus. Eles são até conhecidos por imortalidade, mas não por eternidade. Há uma diferença entre imortalidade e eternidade. E eu estava vendo aqui, e eu entendo, você vê como que Jesus ele vai trabalhar de uma forma de desconstruir isso na vida dos discípulos, com prática. Jesus na prática. Qual o texto que Jesus vai nos ensinar a desconstruir o docetismo na vida dos discípulos? Quando Jesus anda sobre as águas. Quando Jesus está andando sobre as águas, o que os discípulos falam? É um fantasma. O docetismo estava na vida dos discípulos. E Jesus vai trazer essa desconstrução, ele vindo sobre as águas, quando ele permite Pedro também andar sobre as águas. Aí ele vai desconstruir tudo isso aqui, ó, que corpo humano de Cristo era um fantasma, né? Então ele já vai desconstruir esse docetismo, que ele vai mostrar para os discípulos, não, que ele não é um fantasma, que verdadeiramente ele é o Cristo, que mesmo ele sendo essa divindade que anda sobre as águas, ele permite o homem Pedro, o ser humano gerado Pedro, também andar sobre as águas, dizendo que os dois também são de mesma natureza, de mesma humanidade, entendeu? Então Jesus, de uma forma, ele desconstrói isso na vida dos discípulos. Aquilo que eu falei, e é verdade, irmãos, o nosso desenvolvimento humano, desde escolas lá do primário, depois alguns que passaram por universidades, do que a gente aprende na vida, vai construindo algo na nossa vida, que parece que não, mas vai construindo algumas heresias dentro de nós, algumas religiões, e tudo que Jesus vem fazendo isso, é desconstruindo isso. E como que eu desconstruo isso? A gente sempre fala, Jesus trabalhava com ensino coletivo, alguns individuais, noturnos, né, com Nicodemos. Jesus estava desconstruindo algo na vida de Nicodemos sobre um novo nascimento, sobre as perguntas, porque a pergunta de Nicodemos não tinha nada a ver com o novo nascimento. A pergunta de Nicodemos era outra, e Jesus vai e muda, né? Porque Jesus vai desconstruir algo que já estava construído na vida de Nicodemos. E o ensino bíblico, sentar-se, por isso que a gente dá muita ênfase, ele vai desconstruir culturas internas em nós, costumes, né? A gente chega até a falar, até certos pontos, algumas heresias, né? Que a gente às vezes solta num púlpito mesmo, né? Se não vigiar, entendeu? Então faz a gente ser dessa maneira. Em Coríntios, né, aqui seguindo a apostila, o capítulo 15, 3 e 4, vai dizer: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado,
e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Então isso vem desde o século I, da cidade de Alexandria. Localização era no Egito, né? Fundada por Alexandre o Magno, antes de Cristo, 332. Então, irmãos, a gente entende o quê? Essa heresia ela foi criada pelos gnósticos. O que acontecia naquela época? Havia uma desconstrução de certa heresia, de certa religião. Aí esse mesmo grupinho, eles não desistiam. Eles se agrupavam de novo, faziam algumas modificações, né? Eles faziam algumas modificações, aí ia chegar a mais aparentar ainda, porque, foi identificado, ficou em grande evidência isso aqui, né? Eles abriram aqui agora o que a gente pensava que era certo, que a gente estava levando nosso grupo aqui, fazendo os nossos discípulos aqui, porque naquela época, se a gente vê pela Bíblia, todo aquilo que era criado, os grupos, eles formavam os discípulos, como nós lemos nos textos. Os filósofos formavam seus discípulos, os gnósticos formavam seus discípulos, os docetistas, seus discípulos. Então, era formar discípulos. E aí, pegava esse grupinho, quando era revelado assim, esses discípulos, tem coisa errada aí, eu vou. Só que a gente vai dizer, a liderança lá, reunia-se de novo, elaborava tudo de novo, criava aí. Então, os gnósticos eles vão migrando, então, mas sempre, muitas vezes, o mesmo grupo, que vai criando doutrinas, que aí eles vão chegar ao ponto que negam que Jesus Cristo veio em carne, né? Essa comparação, entendendo que era impossível, e isso, se não for bem, né? Se não for bem estudado, como que eles questionavam como que Jesus, na sua divindade, sendo nascido de Maria, uma mulher pecadora, ele não foi, né? Ele não sofreu essa contaminação do pecado. Como que vai se explicar isso? Eles argumentavam sobre isso, que para eles seria impossível, né? Então eles argumentavam que Cristo, sendo bom, gerado em Maria, sendo má, ele tornaria-se mal. Mas aí você vai entender o processo de Deus através do Espírito Santo, né? Através do agir do Espírito Santo, que Cristo não teve praticamente nenhuma relação com Maria, na relação de pecado, né? Porque depois a Bíblia vai nos dar várias evidências que Cristo não pecou e que não foi achado nele pecado nenhum, entendeu? Então, e a gente vê que são coisas levantadas, né? Que se a gente não aprender sobre determinados assuntos, cria grande confusão no nosso entendimento, né? Quando a gente é argumentado de alguma coisa. Então eles negavam que Jesus Cristo veio em carne, mas afirmavam a sua divindade. E eles também tinham, para o docetista, Cristo não poderia ter vindo em carne, porque sendo a matéria má e o espírito bom, ele jamais poderia possuir um corpo real, mas possuía apenas um corpo aparente, né? Então, aquilo lá que eles qualificavam ele como um fantasma, né? Como um fantasma. Então, Cristo parecia homem, mas na realidade não era. Só louco. Mas eles achavam que era o quê? O fantasma encarnado? Não, eles acreditavam. Então, mas foi logo depois que Jesus morreu que surgiu isso aí, foi? Ou não? Porque muitos desses aí, tinham visto Jesus, devia ter tocado também Jesus, né? Não, foi mais pra frente, porque esse daí já descende do gnosticismo já. O gnosticismo vem antes, lá pra época, sei lá, um pouco depois de Paulo ali. Isso, O docetismo é mais na frente.
Não, os gnósticos eles já existiam muito, principalmente na igreja de Coríntios. Então, só que quando Cristo vem e Paulo escreve a carta aos Coríntios, o gnosticismo ele é espalhado. Só que esses mesmos se reúnem novamente e vão criando outras, ao mais possível aparente daquilo que era Cristo, né? Por questão de relação ao quê? Relacionado ao quê? Ah, então esse homem que morreu, então, depois ele ressuscita com esse corpo, mas qual é a evidência que ele ressuscita em um corpo? Qual é a evidência? Que ele vai se alimentar. Ele ingere alimento. Jesus, né? Após a ressurreição. Então ele come peixe, ele se alimenta. Então, e eles vão evidenciar isso, que esse homem, então, realmente esse corpo dele era um corpo virtual, vamos trazer para o dia de hoje, né? Era aqueles hologramas, né? Que o cara tá aqui, mas aí eu consigo colocar ele lá em praça pública, lá no Nordeste, lá no Japão, né? O cara tá aqui, mas eu consigo. Então, eles elaboram isso de tal maneira para trazer essa confusão, tudo para desconstruir o quê? Porque se eu construir na mente das pessoas que Cristo não foi encarnado, eu não consigo crer nesse Cristo que ressuscitou e perdoou os meus pecados. Eu não vou chegar a esse nível de fé que esse homem era o Cristo, o Filho de Deus, que foi encarnado no ventre de Maria, viveu aqui como um homem sim, carne, osso, músculos, né? E morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Aí, se eu crer de uma forma diferente, não surge, né? A gente vai falar espiritualmente, não tem, mesmo que eu crer que foi, a gente está falando sobre religiões, eu creio que foi Buda que trouxe para mim a salvação, sendo que, então, depois aí com essas questões, né, ficaria algo aberto para introduzir muita coisa na mente humana. Então era uma simples ilusão dos sentidos. Fala aí, Cauê. Não só para sanar a dúvida do Samuel, imagina o seguinte, o gnosticismo já é muito antigo, ele veio das ideias de Platão. Platão ele fazia essa dicotomia, né? Para quem não sabe o que significa dicotomia, é esse corte, esse um lado o oposto do outro. Platão ele pensava que o corpo era o oposto de razão. Então, razão era espírito elevado e altíssimo, e o corpo era mal, terreno e etc. O gnosticismo ele sai disso. Ele é como posso dizer, transformar esse pensamento de Platão numa religião. Aí já se acrescenta toda a crença de Deus nesse pensamento de Platão de que o corpo é mal e a razão é boa, o espírito é bom, a matéria é má. Quando alguns desses gnósticos se tornam cristãos, por causa de todo o impacto que Cristo causa na sociedade, eles não deixam de pensar como gnósticos. Eles entram nesse cristianismo, mas ainda fica aquele pensamento antigo. Mas como assim? Como Cristo pode vir encarnado se a matéria é má? Então, sabe aquele novo convertido que entra na igreja, ele crê em Cristo, mas ainda crê nas crenças antigas dele, e fica tudo misturado? Daí nasce o docetismo. Aí você perguntou, como esse povo acreditava nisso? Né? Como esse povo acreditava que Jesus não tinha corpo? Eles não viram Jesus, não tocaram Jesus? Possivelmente sim. Mas é a mesma questão nossa. Nós não cremos na Trindade? Nós queremos, mas não conseguimos explicar a Trindade. Mas é uma coisa do docetismo. Ou eles creem que Jesus não tinha corpo, mas como eles explicam isso? Como eles explicam aquilo? Eles simplesmente creem. Mesmo que eles não... Se você perguntar para os docetistas, como você pode dizer que Cristo não tem corpo, sendo que você viu ele comer vinho e tocou? Eu falo, eu tenho certeza que Cristo não tem corpo. É o que eu creio. É necessário fé. Então a base deles é a mesma da nossa fé. Só que, né, a base deles não está firmada onde a nossa está. Porque a nossa fé não é vazia. A nossa fé ela tem fundamentos. E o fundamento é a
Amém. Então, o intuito também seria dizer que esse Cristo, com este corpo, que não era real, sendo crucificado, não teve o efeito espiritual que seria, entendeu? Que foi o perdão dos pecados, que foi a reconciliação, regeneração, justificação, que foi algo que ilusório, né? Que os cristãos estavam crendo naquele dia, mas aí no concílio de ecumênico, isso aí foi condenado como uma heresia, e aí novamente, amém? Vamos ler alguns textos aqui, sobre algumas refutações do cristianismo, em Mateus, que ele tinha ancestrais humanos, aí referente a Cristo, né? Mateus 1, se algum irmão quiser ler, do 1 ao 16. O irmão quer ler, por favor? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azá, Azá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio. Pula lá pro 16, Cauê. Você que tá um trabalho maravilhoso. Deixei só para ver mesmo. Quem quiser pegar uma dica de pregador, se for pregar, leia a genealogia de Jesus, agora lá vocês não travam em nenhum momento. E o 16, e Jacó gerou José. E Jacó gerou Tá andando com Marcela? Olá, Jesus. E Jacó gerou José. E marido de Maria, Jacó nasceu Jesus, que se chama Cristo. Amém. Travou, mas Amém. Então tá aí desconstruindo essa questão do nascimento de Cristo, nascer gerado. E aí nós temos Jesus teve concepção humana, o nascimento humano, que é Lucas 2, 4 a 7, né? Então vamos ler alguns depois. E que também Jesus teve uma infância humana. Vamos ler lá Lucas 2, 42. a 52. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume no dia da festa. E regressando eles, terminaram aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Tá certo? Sim. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os.
E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. No 50 vai falar assim: mas eles não entenderam as palavras que ele lhes dizia, né? Porque Cristo, né, mesmo com 12 anos, ele vem já desconstruindo algo que os escribas, os sacerdotes, né, os costumes, né, judaicos, né? Então Jesus e aquilo que a gente fala, se a gente não sentar para aprender, dificilmente aprenderemos somente de pregações, né? A gente se aprende através de estudos, né? Então, nos dias de hoje, principalmente, por que a gente sempre fala, irmão, nos dias de hoje? Devido à quantidade de informação solta, ao ar livre, né? Hoje, até a gente fala adolescente, muitas vezes procurando algo no YouTube, cai num vídeo de certas coisas sendo até não tô falando outras coisas, de tipo de religiões, que hoje tem aberto, né? E começa a ouvir determinadas coisas, e vai construindo algo, que vai criando interesse, né? Porque, querendo ou não querendo, muitas religiões, muitas coisas de heresia, elas chamam a atenção, principalmente quando ela vai levar pelo campo da liberdade, né? Da liberdade de comparações que se faz hoje. Por isso que há muito conflito hoje entre adolescentes, porque eles conseguem hoje aprender muito, até nas escolas, sobre algumas outras religiões, que às vezes o cristianismo, por ser algo que vai ensinar algo mais assim doutrinário, né? Só que aí aprende outras coisas e há essa confusão na mente. E Jesus aqui tá falando ali, eles admiram Jesus, mas eles não entendem nada, não estão entendendo nada. Eles admiram a inteligência de Jesus, as explicações que Jesus está falando, mas verdadeiramente ali eles não estão entendendo nada. E aí vai falar que Jesus teve sede, passou por fome, né? Fome humana, que Jesus jejuou 40 dias e no final, né, teve fome. E aí vai dizer que Jesus teve sede, né? Mesmo em João capítulo 4. Jesus sentiu cansaço humano. Jesus teve emoções humanas, em João 11:35. Jesus chorou. Amém? Então, tudo isso para tirar esse docetismo, né? De que seu corpo não era real, de que seu corpo era algo ilusório, que Cristo, né, não era humano, era algo, né, então aí todas essas evidências que verdadeiramente Cristo se tornou homem, né? Ele foi encarnado, Deus se fez homem. Então Jesus tinha um senso de humor humano. Vamos ler em João 21. Quem quiser ler João 21, 3, 5. 3 a 5. Disse
Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Até o 5, né? Isso. Dizendo essa condição daqui que Jesus já se apresenta ressurreto, né? Por que eles não reconheceram Cristo, né? Por que será que eles não reconheceram Cristo? Porque eles tinham voltado, né, para os seus mesmos costumes, né? Para suas mesmas culturas. Então, não foi só um voltar, assim, no quesito somente, eu voltei a praticar. A gente vê, dando exemplo, de pessoas que viveram anos e anos no Evangelho, 10, 20, 30 anos no Evangelho, e depois saem do Evangelho e parecem que eles vivem verdadeiramente como que se nunca tivessem conhecido a Cristo. Eles lembram até algumas coisas, né, de versículos, tudo, né? Algumas pessoas. Eu falo disso porque no convívio da comunidade, a maioria lá é cristão. Mas você vê que a gente chega ao ponto de olhar para aquelas pessoas e falar assim, eles foram batizados nas águas, foram tudo, de olhar para aquelas pessoas e dizer, esses homens nunca se converteram, né? Porque eles viveram com Cristo, mas praticamente voltaram às práticas, né? E hoje você vê que parece que eles nunca tiveram um encontro com Cristo. Tamanha foi a que foi desconstruído, né, na vida dele. Então, muito semelhante a isso. Esses homens andaram com Jesus, Jesus foi crucificado, eles decepcionaram, frustraram, ficaram com medo, voltaram às suas práticas, mas parecia que nunca tivesse andado com Cristo, na pessoa de Cristo. Quando Cristo se apresenta, eles nem o conhecem, né? Então, e aí Jesus vem novamente se apresentando. Então aí Jesus teve a tentação humana em Mateus 26, 38, 42. Jesus era carne e osso humano. Hebreus, vamos ler esse aí. Hebreus 2, 14. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Isso. Uma das coisas que a gente faz principalmente quando a gente participa, né, vamos dar um exemplo, igreja não acontece muito, mas quando a gente tem intimidade com Deus, depois do processo de libertação, que uma pessoa foi possuída, né, pelo demônio, aí você faz o processo de libertação, é uma prática isso. Você chega na pessoa e pergunta para ela se ela confessa que Jesus Cristo veio em carne. Porque se ela tiver ainda sobre algum domínio demoníaco, ela não vai conseguir expressar isso. Porque o demônio, Satanás, ele não confessa isso, que Cristo foi encarnado. Aí você fala, mas é isso, né? Porque a gente já viu coisas que teve todo o processo de libertação. Quando a pessoa ficou em pé, a gente pergunta, você reconhece Jesus como seu único, suficiente Salvador? Você conhece Jesus, que ele foi encarnado, veio em carne? A pessoa, é uma ação
Aí vai de novo, a pessoa estava ainda com o demônio não permitindo reconhecer de boca, confessar que Jesus veio em carne. Parece assim, tão simples, mas é uma evidência que essa pessoa continua ainda sobre alguma possessão, né, demoníaca. E aí Jesus sentiu dor humana, que era umas, né, das classificações que os docetismo dizia, que ele não sofreu, que ele não teve dor, tudo isso. E a gente vemos em Mateus 27, né, 34. Esses foram, né, os principais argumentos quando, né, se reúnem em concílios e desconstrói, né, estas heresias. Se algum irmão quiser ler. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Então Cristo é crucificado na sua humanidade, né, com todas as suas dores, porque dava-se isso para um alívio das dores, né? Dava-se isso para sentir, isso era algo anestésico, né? Então, e Jesus não poderia, né, algo anestésico na sua vida. Amém, irmãos? Então aí, depois nós já vai passar para o arianismo. Alguma dúvida sobre o docetismo? Aí já surgiu um doce, mas não é docetismo de doce, né? O irmão está comendo muito doce, irmão. Para de comer doce, viu? Senão você está virando um hérege, metendo heresia, comendo muito doce. Amém? Alguma dúvida aí? Nós vamos tomar um café, né? Amém, então. A gente encerra essa primeira parte aqui. Depois nós vamos para o arianismo. Essa é a parte da aula. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tomar um café, né? Bom. Então nós vamos falar agora sobre o arianismo. Raiz em Ário de Alexandria, né? Por isso que a gente fala que muitas vezes as heresias, né, seitas, elas saem desse ambiente cristão. Ário, ele era considerado um presbítero cristão. Então aí ele pega e cria essa heresia, mas ele vem deste ambiente, né? No sentido de que ele vai expor, principal objetivo é dizer que Jesus foi criado, né? Então ele vai tirar essa coisa que Jesus dizia, né? Eu e o Pai somos um, conforme em João 10:30. Então ele cria nesse sentido, ele é considerado aí um presbítero cristão muito, né, de conhecimento. Um dos textos que a gente lê, que é o João 1:3, eu vou ler aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então outro argumento era que Jesus, ele não era a semelhança de Deus, ele era alguém inferior a Deus, e ele foi criado no meio aí, toda a história da criação lá, aí Jesus é criado aqui no meio, para fazer essa reconciliação. Ele não é desde a eternidade, que nem nós lemos lá em Gênesis 1, quando está no plural, que Deus fala, façamos, né? Façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. E outros textos que vai falar que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto até antes da fundação do mundo.
Então a gente vai entender que Cristo verdadeiramente, sendo Filho de Deus, ele é eterno, desde a eternidade também. E o arianismo, ele vai considerar não, que Cristo ele foi criado. Aí em um determinado período da história, Deus cria Cristo para fazer essa ação em favor do homem. E algo também que a gente sempre enfatiza, que foi na história vai citar, sobre a questão da transubstanciação, né? No período de ceia, né? A gente, algumas denominam não, que isso agora é transformado. Não é, irmãos. O sangue, o suco continua sendo suco. O pão continua sendo pão. Não é uma transubstanciação. Não é transformado em um corpo, não é transformado em um sangue, né? É uma representação simbólica da ceia, né? Porque às vezes a gente vê alguns, esse agora é o teu corpo. Não, continua sendo pão. É simbólico. No entanto, pastor, que na congregação cristã, quando termina a ceia, eles enterram Isso. o pão e o suco também, como se fosse o mesmo sangue e o corpo. Isso, aí eles qualificam na ceia, essa transferência, que verdadeiramente o pão foi transferido, agora é o corpo, e o suco é o sangue, né? E cada um toma a ceia lá no mesmo cálice que um tomou. Isso, então, um cálice só, vai cada um. E acaba gerando idolatria em cima da ceia, né? Isso, acabando sendo a idolatria, trazendo isso como um rito, né, místico, entendeu? Por isso que às vezes entra alguma coisa meio mística nesse sentido também, com relação à ceia do Senhor, né? Então a gente tem que observar essas questões que a gente sempre fala, é aparente, só que uma coisa vai desviando uma coisinha para um lado, irmão, né? E aí foge dos fundamentos, né? E aí a gente fala assim, parece coisa simples, mas é aquilo que o Giba falou na mensagem. A santidade e a glória de Deus é incomparável, que algo tão simples, muitas vezes, que ele relaciona até com o pecado, muda, né? É algo muito ofensivo, né? E a gente que a Bíblia vai falar que já experimentamos desta glória. Você imagina agora eu que experimentei desta glória, no trajeto da minha vida, como o Ário aqui fez, eu crio uma heresia que vai querer, por isso que a gente fala seita, heresia, ela é muito mais longe do que a gente imagina na questão espiritual do negócio, né? Porque a gente fala, mas pastor, às vezes, né? Você falou tal coisa numa mensagem, a gente erra, normal, já é ser humano, podemos errar. Mas a heresia se torna uma heresia quando eu sustento isso. Eu falei determinada coisa numa mensagem, aí veio o pastor Gilberto, falou, pastor Robson, você falou coisa lá, pastor, foi meio... Eu não posso ser teimoso e sustentar, sendo que isso foi esclarecido e eu errei. Aí se eu sustento isso, eu me torno um ser humano herege, torno uma heresia. Pois que tem acontecido em muitas coisas, né? Quando eu sustento, quando vem alguém, fala, a gente senta, por isso que existiam os concílios, né? Surgiu determinado assunto, ele está ganhando corpo aqui no nosso ambiente, né? Está ganhando espaço, está crescendo. Aí vem o concílio, vamos referenciar o cânon das escrituras. O que está dizendo aqui? Não. Então, isso é uma heresia. Aí isso é exposto como uma heresia, como uma seita. Só que mesmo assim, os seguidores, alguns, continuam sendo os discípulos dessa seita, dessas heresias, mas ela nasce
dessa resistência humana por uma simples coisa e não aceitar que aquilo não tenha relação com a Bíblia. É que hoje a gente vai estudar sobre legalismo, vai estudar sobre, né, outras coisas que a gente fala que a gente entende. Uma das coisas que Paulo, que a gente sempre fala, né, quando Paulo está falando em Romanos sobre o culto racional, se a gente estudar a história dos romanos, de imposição de leis, então eles criam uma igreja que é imposta por leis. Aí Paulo vem, não, o cristianismo, ele é racional. Por isso que, às vezes, o texto a gente pensa que não, mas porque Paulo está combatendo uma igreja que foi criada por romanos, onde a doutrina está sendo baseada por leis. Então tem muito legalismo ali. O legalismo vai falar mais para frente. Estou dizendo nesse sentido. Então, Ário de Alexandria, sendo desse ambiente cristão, então considera que Jesus Cristo não era igual, consubstancial ao Pai, né? Cristo é uma criatura com atributos divinos, mas não era Deus. Foi criado por Deus como instrumento para a criação dos demais seres do universo. Ele foi a primeira de todas as coisas criadas, mas nunca havia existido eternamente. Houve um tempo em que Cristo não era, portanto, ele era inferior a Deus, o Pai. Aquilo que nós vimos lá, né, quando Jesus, em João 10:30, vai falar: eu e o Pai somos um. Foi isso que quando Jesus, né, fala isso aí, houve um alvoroço ali, né? Como assim? Né? Aí que consideraram Jesus um herege, né? Aí, uma das acusações foi quando Jesus fala isso. Quando Jesus pronuncia eu e o Pai somos um, aí foi ali já tinha brasa, né? Foi ali jogado mais lenha. Agora nós pegamos ele na heresia agora. Como assim? Como assim eu e o Pai somos um? Entendeu? Porque se a gente for observar, né, os sacerdotes lá, os fariseus, o herege ali era Jesus. A heresia ali, a seita, era Jesus, né? O judeu viu um negócio. Judeus viram aquilo lá, a seita era Jesus. Está surgindo uma seita aí, Jesus está criando uma seita. Tanto que depois em Atos, né, quando foram perguntar para Gamaliel, né? Que ele fala, né? Ó, se isso for algo criado pelos homens, ele vai logo se esvairir, não vai dar continuidade. Mas se for de Deus, ele vai permanecer. E foi isso que aconteceu. O próprio Gamaliel nos ajudou aí a ter convicção que o Evangelho vem da parte de Deus, né? E a gente vai entender, então, porque a gente fala que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Criado aos pés no sentido porque naquele dia não tinha cadeira, né? Então, sentava-se no chão mesmo, e os ensinos, né? E entende-se que Gamaliel tinha. Quem distorceu muito também foi a questão de Paulo. Entendeu? Quem que foi, se encheu de si, né? Foi a questão de Paulo. Entendeu? Porque eu percebo que Gamaliel tinha um pouco mais de consciência sobre o que era de Deus e o que não era de Deus, verdadeiramente, né? Então aí Paulo não, já foi no sentido, então vamos exterminar esse Jesus, esses discípulos, vamos exterminar essa seita aí que eles estão criando, né? E vamos para cima. E aí o arianismo, ele tem essa evidência, né, de desqualificar essa trindade, dizer que o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Confesso comigo, irmãos, que eu ouço muito, a gente ouve muito, né, que não concordo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
A gente ouve muito em algumas rodas de conversa. Eu entendo que Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A questão de todos são deuses, que podemos entender. O que os irmãos entendem com isso? Seria certo eu chamar, eu tenho um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo? A gente acaba entrando no triteísmo, né? Que Isso, Exatamente. Entendeu? Então, acaba entrando e a gente ouve muito. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que assim você está diferenciando uma pessoa da outra. Isso, entra isso. Aí, se eu dizer dessa maneira, parece... Diferenciando a divindade, né? Parece simples, mas quando eu falo isso, eu consigo distingui-los assim, né? Separá-los, né? Então tem um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, tenho 3 deuses. Tanto que na Bíblia do arianismo, a Bíblia deles está assim: no princípio é o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Mas isso é do Testemunho de Jeová. Exato. E eu tenho essa Bíblia do Testemunho de Jeová em casa, e meu pai usa ela para pregar os Testemunhos de Jeová. Baseado na Bíblia deles, meu pai senta um sarrafo neles e eles não conseguem combater ele. Eu sei juiz. Meu pai, não tem um testemunho de Jeová que chega lá no meu portão lá e não volta, não volta, velho. Porque o meu pai chega lá com a Bíblia do Testemunho de Jeová, ó, aqui tá assim, 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 assim. Aí ele pega a Bíblia nossa, a Bíblia geral, assim, 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 assim. Nossa, meu pai daí. O cara não tem argumento para discutir. Ô, amigo, mas tipo assim, quando a gente vai fazer uma oração, quando a gente vai falar Pai, aí a gente está se referindo aos 3 já, Jesus, Espírito e Deus, ou quando a gente fala Pai é Deus? Entende isso como Deus, né? Entendi. Pai, Filho. Quando lá em Mateus 28, fala assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto que assim, quando você vê lá em Gênesis 1, você vê que é 3 pessoas em uma. No princípio criou Deus, né, os céus e a terra. E em hebraico, no hebraico antigo, está assim, Bereshit parak Elohim, et Maya et Etz. Elohim é um plural irregular da palavra Elohá, que quer dizer Deus. É porque tem que fazer essa diferenciação entre, são 3 pessoas, mas uma divindade só. Então é um negócio que pra gente não é compreensível. Não, mas pra nós é compreensível, não é difícil explicar, mano. Exatamente. Mas é que tipo assim, como dizia um, é de fácil compreensão, de difícil entendimento. Você não consegue explicar a existência de Deus, nem como ele surgiu e nem como ele existe. Por isso ele é eterno. Entendeu? É só uma correção. A gente não vai conseguir explicar como Deus surgiu, porque Deus não surgiu, ele é. É isso que a gente está falando. Esse é o primeiro entendimento. Eu preciso entender que Deus é. E a partir do momento que Deus é, ele manifesta em 3 pessoas distintas numa só. Exatamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Criador, o outro Salvador e o outro Consolador. Exatamente. Foi o que eu comentei na última aula. O André tinha comentado que na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. Na nossa matemática, 1 mais 1 é 3. Mas na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. E 1 vezes 1 é 3. É que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. O interessante é que Deus criou a lógica, mas ele não se submete a nossa lógica, ela quer entender com A mais B, cientificamente, tudo, mas Deus é o tempo, né? Não tem passado, presente, futuro. E a gente vai aqui, é algo muito interessante que a gente às vezes tem, é algo que tem surgido aqui no nosso ambiente. Que Ario, ele continua disseminando as suas ideias num círculo sempre crescente, por meio de hinos. Por meio de hinos. Então o que a gente vê no dia de hoje? Por meio de alguns hinos, de alguns louvores, de alguns meios gospels, né?
Então, tem algo introduzido aí nesse meio, então a gente precisa fazer esse exame, né? Exatamente. De algumas letras, né? Eu quero de volta o que é meu. Entendeu? É isso daí. E outros métodos de popularização. O que é? Todo sentido é de tirar aquilo que, para tornar popular. Então, né? Eu desconstruo algo ali, elaboro, porque isso vai dar mais popularidade do que eu fazer um cântico, né? Que vamos bem dizer assim, que vai dar mais referência, que vai celebrar mais a Cristo, porque normalmente o que dá mais popularidade é o que vai referenciar o homem, porque vai entrar, vai alimentar o meu ego, vai trazer motivação para mim, né? Para mim, né? Tá voltado para mim, né? Mas no sentido da adoração, ela tem que ser voltada para Deus. Então o arianismo ele faz muito disso. Por que os céus e essa terra, ela vai ser feita, ela é minha, para mim, né? No sentido do que foi falado aqui, né? Vai ser tudo, né? Por que fala assim, não? Questão de salvação, né? Porque aí vai falar, não, todos nós estamos salvos aqui. Essa terra vai ser reformada aqui, vamos ver tudo aqui, da hora, legal aqui, no ambiente legal, né? Não vai ter juízo final, não. Não vai ter, né? Tribunal de Cristo, não vai ter nada disso. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então vai entrando em outras questões, né? Entendeu? Aí vai entrando numa teoria da predestinação. Isso. Coisa que a gente vai vendo lá mais para frente, depois detalhando. Então é isso que a gente fala. Todas essas seitas heresias, elas vão chegar lá ao limite de ser parecido. Aquela coisa lá, tem aparência, mas não é. Tem aquela propaganda lá, né? Denorex, né? É por isso que parece, mas não é. Né? O CACP, que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisa, eles falam das seitas pseudo-cristãs. Ó, porque quem conhece aqui como um nome que é dado, que tornou muito conhecido, que pouco se lembra. Se eu falar para você lá, vai lá comprar uma lâmina de barbear, você vai lembrar, não, vou comprar uma Gillette, por causa da marca. Mas na verdade que lá é uma lâmina de barbear. Né? Gillette. Entendeu? Então, se for por causa da marca, todo mundo chama de Gillette. Não, compra uma Gillette para fazer barba. Isso é verdade mesmo. Mas na verdade você está comprando uma lâmina de barbear. Gillette é uma marca. O Bombril, né? A gente conheceu o Bombril, né? Mas a palhinha de aço, todo mundo conhece como o Bombril, mas hoje já existem outras marcas, né? Então, no sentido do que? Isso vai sendo criado, as heresias elas vão criando algumas marcas, né? Vão criando algumas marcas, que a gente fala, hoje em dia a gente vê assim, porque quando eu olho uma denominação, porque nós estamos olhando uma marca, né? Às vezes a pessoa vai por causa da marca, por causa da foto, né? Por causa da foto da denominação, né? A referência humana que está lá, entendeu? Eu avalio sobre isso também, porque eu vou lá por causa da referência humana. A gente fala muito assim, quando eu convido, né? Alguém de fora que tem nome, eu vou lá, vai em uma multidão, né, de gente. Aí eu estou indo lá por causa da mensagem de Cristo ou por causa da referência humana da pessoa, né? Então tem que ser uma avaliação sobre isso também. Porque todo partir de uma heresia partiu de uma pessoa humana que criou aí, se identificou com algo, que teve aí as suas ideias e acabou levando multidão também. Porque muitas vezes a pessoa olha pela pessoa humana, não pela mensagem, né?
Mensagem de Deus. É o que você tinha falado. Ario, ele era influente na época dele lá. Isso, ele era um dos mestres lá. Ele era Ele era mestre em Alexandria. Ele era considerado meio que um homem genial dentro do meio do... um mestre dentro daquela comunidade. Ele era... E, bem dizer, já tinha os seus discípulos ali dentro, né? Então, e quando ele cria, ele traz sobre essa influência, mas a primeira influência que ele exerceu foi a influência humana dele. Se for ver essa nossa igreja, né? Entendeu? Levou bastante gente numa ideia que era errada. Isso. Por quê? Por causa que sustentou. Se tivesse, humildade, né? Para dizer, não, esquece, desfaz tudo, vamos queimar tudo e deixa para lá esse assunto. Não, mas aí eu sustentei, né? Mantive a minha palavra e aí dá problema, entendeu? E aí no concílio, né? Tá, e muitos homens de igreja uniram-se a ele, tá vendo? Então muita gente daquele meio se uniram a ele. E aí, porém, no primeiro concílio de Nicéia, em 325, foi convocado por Constantino o Grande, condenou a teologia ariana, declarando herética e obrigando a destruição e queima de todos os livros que as ensinavam. E em 327, o imperador Constantino anistiou a Ario, permitindo que regressasse à cidade de Alexandria. Depois de sua morte, Ario foi novamente declarado herege pela Igreja Católica. Amém? Mas até hoje tem traços disso, né? Até hoje permanece aí algumas coisas. E as refutações do cristianismo quanto a isso é que Jesus, ele aceitou e encorajou a adoração, né? Ele concedeu perdão e salvação, ele julgará todos com autoridade, ele é digno de adoração, ele detém todo o poder e autoridade, e ele é eterno, e ele é onipotente. Vamos ler lá em João 8,58, só para a gente... desconstruir esse arianismo, né, que dizia que Jesus foi criado. Alguém quer ler? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Amém? Então o próprio Jesus declarando que ele é antes de Abraão. Então já algo que foi exposto aí nesse concílio, né? E o João, que a gente leu, de 1 a 3, o bem conhecido, que é aquilo que o Fausto citou, né? E no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E ele estava no Gênesis, que na minha Bíblia diz assim: e ele estava no Gênesis com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Amém? Amém. Então, Cristo, ele é desde a eternidade. E para finalizarmos, vamos ler sobre o onipotente, porque tudo que essa heresia ariana, ela quer tirar, né, o poder, ela quer negar a trindade, né? Em Apocalipse 1:8. Alguém quer ler? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Vamos ler de novo? Eu sou o Alfa, o Ômega, princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é,
aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Tem um ponto que eles usam para refutar até o arianismo nesse concílio de Nicéia, né, que é interessante a gente ter para nós aqui. Que eles vão falar assim, qualquer que declarar que houve um momento em que o pai não era pai, seja anátema. Ou seja, não tem como a gente falar que Jesus foi criado, porque o pai sempre foi pai, Deus pai. Então já tinha o filho. Então desde a eternidade o pai era pai, o filho era filho, o Espírito Santo era o Espírito Santo. Então, outra coisa interessante em João 8,58, que quando Jesus fala em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse eu sou, interessante que eu sou, se você for abrir em Êxodo 3,13, Moisés diz assim: Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então o que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Então quando ele fala antes que Abraão existisse, eu sou, ele vai muito mais profundo do que dizer que ele existia antes de Abraão. Ele fala antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, novamente ele está ali dizendo, eu e o Pai somos um. Eu sou, que é o nome, justamente o nome que Deus passou a Moisés. Quando Moisés perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou o que sou, que é um nome que simboliza a eternidade de Deus. Ele sempre foi o que ele é, ele sempre será o que ele é. Ele está se assumindo como o próprio Deus. Exato. Eu sou. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos chegando ao fim dessa aula, né? Glória a Deus. Vamos colocar de pé para orar? Um irmão ou irmã quer fazer essa oração para nós encerrarmos? Amém, eu faço. Amém? Eu fico um pouco tímida, mas vamos lá. Amém. É assim que é a oração do coração. Nós agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de conhecer um pouco mais. Senhor, nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alcançado, meu Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, que possamos ir voltar a retornar aos nossos lares, Senhor, com a segurança que vem do Senhor e com o teu cuidado. Novamente, muito obrigada pela preciosa presença neste lugar, Senhor. Amém. Amém. Te damos graças. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Bom almoço, bom domingo aí. Até mais tarde.